Nossa história começa na década de 1960. A semente do Evangelho chega em nossa terra através de um mascate ambulante, natural da cidade de Aracatu. Seu nome, Eustácio. Foi ele quem evangelizou Braulino Lima e sua filha Gersília. Eu vi em 64 já Braulino e Loura, minha irmã, já tinha se convertido através da mensagem que o mascate trazia. Quem começou mesmo, quem trouxe a que nós entendemos da Bíblia, foi através desse primo de pai, que ele era mascate, né? Então ele vinha todos os domingos dormir em casa para ir para a feira, né? Vender roupa, essas coisas. Então foi através dele que nós conhecemos a palavra de Deus, né? É ali que nós aprendemos da Bíblia, foi com ele. Com o passar do tempo, a família de Braulino foi movida pelo poder transformador do Evangelho. Evangelho esse que também passou a ser testemunhado verdadeiramente por Aristides Santos, a partir da revelação da palavra em sua vida. Eu agradeço a Deus pela minha conversão, que os irmãos de Aracatu alugou um salão aqui, fazia trabalho evangélico todo mês. E eu participava dos trabalhos aí. Um dia eu recebi um folhete, e naquele folhete estava o versículo de Isaías. Aí no versículo falava assim: todo povo é convidado a procurar a salvação. E aquele versículo me chamou muita atenção. Eu comecei a meditar naquele versículo, saber que nós temos que procurar a salvação. E aí eu comecei a ler aquele versículo e comecei a meditar naquela palavra. Trabalho na casa do meu pai, aqui mesmo na Veredinha, e Aristides fez a mensagem. E eu me decidi, graças a Deus, estou muito feliz. Outros nomes também contribuíram na propagação do Evangelho em nossa cidade. Entre eles, os evangelistas Teotônio e Firmo. Com o tempo, formou-se um grupo que passou a se reunir como congregação nas fazendas Lagoa dos Porcos, Queimadas, Vereda Suja, na Fazenda Lagoinha e na Fazenda José Francisco. Esta já tinha como dirigentes Aristides e Fidelcino Santos. O pastor José Santos acompanhava os trabalhos nas congregações. As viagens até esses locais eram feitas a pé ou a cavalo, com percursos de mais de 25 quilômetros. E graças a Deus, nós fazíamos essa jornada, como os irmãos já falaram aí, para todos os cultos, nas posses, e a pé, não tinha distância. Então a gente ia de pé, não tinha aquele tempo, era difícil de carro. Então a gente ia, mas era de a pé. Nós fazíamos uma caravana. Irmão José Lima e irmã Aurelina era quem guiavam esse povo indo para os trabalhos. A juventude da igreja, tudo era eles que orientavam. Fui andando com os irmãos nas congregações. A gente não tinha condução, a gente saía a pé para pregar o Evangelho. E eu continuei acompanhando os irmãos em todos os trabalhos do evangelismo aqui na região de Maitinga. A minha conversão foi dia 13 de dezembro de 1970, na Igreja Batista Linhem, Aracatu, sob a direção do pastor Moab. E era muito difícil nesse tempo, a gente tinha que andar 2 horas pé até chegar aqui na igreja. Mas e voltar à noite, em estradas ruins, mas graças a Deus o Senhor foi conosco, nunca nos deixou, porque o Senhor é fiel e Ele prometeu, nunca nos deixará. Há 40 anos atrás aqui não tinha energia, a gente chegava no escuro e tinha pessoas que tentavam assustar a gente, escondia, voltava e aparecia a gente. E eu não esqueço de um dia que a irmã Angelina estava com a irmã Edelvite e alguém fez assim, assustando elas, e mãe falou assim: ô irmã Edelvite, eu vou lá na sua casa levar você. Ela falou assim: irmã Angelina, você me leva, quem traz você? Ela falou assim: então tá. Então ela ficou e a irmã Edelvite foi sozinha. E isso não foi uma vez, mas 2, foi muitas vezes, porque os cultos de domingo era lá, a escola era na Veredinha e elas vinham sozinhas a pé. E chegava tarde da noite e tudo era escuro. Mas graças a Deus que nós vencemos e nós permanecemos firmes nessa promessa
e com Cristo nós somos mais do que vencedores. Só existe um lugar onde eu quero estar. Tua presença é o meu prazer. Aqueles que se juntaram ao grupo foram tocados pelo Espírito Santo e compartilhavam a palavra de Deus a familiares, exemplo de Maria Silva, que se achegou ao Evangelho por intermédio de Oswaldo Lima. Maria propagou seu testemunho de fé aos seus irmãos, Heloísa, Domingos e Alta Rosa. A minha irmã Maria Silva estudou na Veredinha com o irmão Oswaldo e ali ele convidou ela para assistir o culto. Ficou lá e aí ela foi. Quando chegou em casa, ela passou para nós todos, a família. E ali eu lembro que eu não tinha ninguém para trazer no. Ele tinha Oswaldinho, Oswaldo, o Arnoldo. E ali cada um desses meninos vinha me trazer na Veredinha. Eu comecei a frequentar os cultos, mais ela, né? Vinha para aqui, para a Veredinha. E eu me lembro que na casa da nossa irmã Germana, teve um culto todo ano, dia 20 de julho, tinha um aniversário do seu esposo, Manuel. E ali o Mauricito pregando ali. E a mensagem dele tocou no meu coração. E ali eu aceitei Jesus Cristo como a minha única esperança de salvação. Através dela, que ela me trazia todos os domingos. Aí, meu irmão Jornal estava pregando. Aí, veio o apelo. Aí, eu decidi, graças a Deus. E até hoje eu sou muito feliz por estar nessa igreja. E minha família, também com Cis, todos os meus filhos aceitou também. Tudo através do irmão Brolino, que convidava nós para ir. Aí, graças a Deus, criou meus filhos tudo na igreja. E sou muito feliz na minha esposa. A palavra do Senhor alcançava continuamente inúmeros corações, entre eles aqueles que integravam a família de Fidelcino Santos. O Evangelho me alcançou através do meu pai. Meu pai aceitou Jesus Cristo, ficou vários anos sendo crente só ele em casa. Depois eu aceitei Jesus Cristo com 14 anos de idade. E através dele que eu hoje sou uma serva do Senhor. Nós ia para os trabalhos, na casa do irmão Pedro Silveira, e aonde que ele ia, a gente estava com ele. Graças a Deus, até hoje, eu permaneço na fé. O Evangelho aqui nas Queimadas, principalmente na nossa família, ele iniciou tempos antes, né? Claro que a Primeira Igreja Batista ela está completando agora 40 anos de sua fundação, mas o Evangelho começou muito antes, né? A expansão do Evangelho, a semente foi semeada há muitos anos antes. Por exemplo, eu nasci em 1965, meu pai já era convertido. E através dele é que ele levou a gente à igreja, né? Eu comecei a ir para a igreja junto com meu pai, com minhas irmãs, né? A Leni, principalmente mais Zeronita e Lúcia, porque a Leni e a Laurita já tinham sua família, já eram casados, né? E a gente já começou indo para a congregação da Lagoa dos Porcos, na casa do Pedro Silveira, então Pedro Silveira, e na Veredinha, na casa de Zé Lima, Mauristides na casa também, de Mauristides, aqui que tinha congregação, e a gente frequentava ainda criança, adolescente e tal, já a semente espalhada aí, na casa de Mauristides, na fazenda de José Francisco, era a primeira congregação da congregação de Maitinga, era um ponto de pregação da congregação de Maitinga que pertencia à igreja de Aracatu. Eu me converti, me batizei em 1977, né? Já a Maitinga ainda não era igreja, não era igreja organizada,
ainda nós éramos da igreja de Aracatu. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai já me levava também. A gente ia na garupa dos animais, do cavalo, outra hora do jegue. A gente ia para as congregações. Eu agradeço muito a Deus pela vida do meu pai, pela pessoa que ele foi, um evangelista também, porque ele não tinha leitura, mas aonde ele chegava, ele falava da palavra de Deus. Ele tinha um versículo para falar para alguém. E a Bíblia ele não deixava de levar. Para onde ele ia, ele levava. Quem via falava que ele sabia a leitura, mas ele não sabia. Mas ele tinha a Bíblia na mão. E também na mente e no coração, porque ele transmitia a pregação. Em 2 versículos ali, ele dirigiu a mensagem. As tempestades que se formavam diante desse grupo não foram capazes de paralisá-los, pois Deus acalmava todo o vento e direcionava seus filhos ao seu infalível propósito. Os amigos não aceitavam, não concordavam com isso. Quando a gente falava que era crente, então era sinônimo de chacota, de pessoas que não se divertiam, que pessoas que não tinham prazer na vida, né? Então essa era a maior dificuldade. Sem falar na dificuldade de acesso, né, até a igreja, porque não tinha meio de transporte. Então era a pé ou era montado a cavalo, né? E na igreja que era em Aracatu, era em cima de caminhão, de caminhoneta, carroceria, pau de arara, né? Não tinha estrada asfáltica, tudo era estrada de chão. Era essa as maiores dificuldades. Eu lembro que a gente ia lá para o troncamento, os irmãos de Maitinga iam, e a gente ia encontrar com eles lá no troncamento para a gente acabar de chegar para Aracatu, que era na sessão que a gente ia, de mês em mês. Eu me recordo muito disso, eu não me esqueço. Mas era muito bom, graças a Deus. E foi por volta da década de 1970 que o amor incondicional do bom pai aqueceu a vida de Carli Campos. Ela e sua família passaram então a congregar em Veredinha. O evangelho me alcançou na década de 70 e 74, 75, quando nós mudamos de Espírito Santo aqui para Bahia. Meu pai comprou uma fazendinha aqui vizinha das Queimadas. E eu era muito criança ainda. E ali os irmãos da Veredinha, irmão Braulino, irmão José Lima, irmão Joel, irmão Cícero, eram as pessoas que evangelizavam naquela época. E eles passaram em nossa casa e falaram do amor de Jesus. E fui batizada em 79, na Igreja Missionária em Brumado, pelo pastor Noel Costa, que é o pai do pastor Abraão, né? Foi o pastor que me batizou naquela época. Por meio da Bíblia e dos louvores, a caminhada na fé cristã se fortalecia. Então, os irmãos chegavam, né, pregando a palavra, e logo em nossa casa eles nos deram pra gente de presente um Novo Testamento, os exemplares da Bíblia e o Novo Testamento. Em seguida, também doaram pra gente o cantor cristão, e às noites eles vinham e traziam aquele tocadisco, né, aquela radiola, com aqueles discos de vinil, e ali eles colocavam aquelas músicas, e a gente se encantava com aquelas músicas, com tantas verdades, né, naquelas letras que nos tocavam. Então a gente começou a ter acesso à Bíblia através desses irmãos, desses exemplares que eles doavam para a gente. O meu pai, quando eu aprendi a ler, com meus 7 anos, meu pai já tinha uma Bíblia volumosa, né? Capa dura, capa preta, e eu me lembro muito bem dessa Bíblia. Foi a primeira Bíblia que eu tive acesso à leitura, e eu lia muito, naquela época eu gostava muito de ler, e então foi por aí, meu pai já tinha essa Bíblia, né? E quem muito incentivava a gente a leitura da Bíblia, além do meu pai, era o Aristides, né? Era a pessoa que sempre estava presente, né? Nos cultos, ou aqui mesmo ele vinha fazer visita e falar, perguntar como é que a gente estava, saber como é que estava a vida da gente com Cristo. Grandes foram os milagres operados pela boa mão do Senhor sobre todos aqueles que se reuniam para exaltar o seu nome. Uma experiência que marcou muito a minha vida foi uma época que a gente foi no culto lá na congregação da Fazenda Zé Francisco, pelo irmão Aristides. E quando a gente estava voltando, lá por volta de umas 9h30 da noite, passamos por um riacho, chamava Riacho da Fazenda Félix. O riacho tinha muita água, muito lodo nas pedras, e a gente estava vindo uma caravana bem grande, umas 20 pessoas mais ou menos, e a saudosa irmã Norivalda, ela vinha com a gente. E aí ela pisou numa pedra daquela com lodo e ela escorregou e caiu. E ali ela fraturou o fêmur. E foi aquela dificuldade para levar ela era uma moça bem forte, né?
E aí o irmão José, a irmã Aurelina, o irmão Oswaldo Lima, Maria, Rosa, os irmãos juntaram todo mundo para levar ela até o lugar que o carro estava parado para a gente poder ter acesso ao carro, né? Que era um lugar muito difícil, de muita barroca, de muita pedra. E ali os irmãos sustentaram aquela irmã nos braços até chegar no local que o carro estava parado. Então essa experiência me marcou e sempre que eu passo nesse local eu me lembro desse episódio que aconteceu isso, né? Então era muito difícil mesmo a gente ir para os cultos, a gente levar o evangelho, mas a gente ia com o maior prazer, maior alegria no coração da gente quando a gente saía para ir evangelizar, para ir levar a palavra. A semente do evangelho germinou na vida de Geracina Francisca dos Santos, esposa de Fidelcino. Com muito amor e generosidade, ela abria as portas de sua casa para receber diversas pessoas que ali cultuariam a Deus. Após alguns anos de muita oração, Geracina tomou uma decisão ao lado de Jesus. Meu pai era crente e minha mãe não era crente. Só que minha mãe tinha os cultos em casa, de 30 dias, ela fazia tudo para receber os irmãos. Ela tinha o maior prazer. Só que ela não era crente. E meu pai ficou 30 anos orando pela minha mãe. E com 30 anos minha mãe decidiu. Eu me lembro que o irmão Zé Lima, pastor Ezequias, vinha de Maitinga, da Beredinha para aqui, à tarde, descansava um pouco para ir para a casa do irmão Aristides. E à noite tinha um culto na casa do irmão Aristides. E aí a gente ia para lá à noite e voltava para cá. E aí ele seguia viagem com o pessoal que vinha de lá. Eu tenho muitas, né, lembranças dessa época que eles vinham para descansar um pouco aqui, batia aquele papo tão gostoso com meu pai e minha mãe, para daqui eles irem para o culto, na casa do irmão Aristides. A casa dos irmãos José Lima e Aurelina Lima constituiu-se um dos pontos de pregação e de abrigo aos evangelistas. Que era a casa onde hospedavam os evangelistas, as pessoas que vinham de fora. Aqui no quartinho aqui à direita, era um quartinho onde o evangelista Teotônio ficava e que ele nos ajudava aqui a ensinar-nos a cantar nos hinos. Aqui era o lugar em que nós vivíamos para fazer toda a programação dos trabalhos da região. Era José Lima e a irmã Aurelina quem coordenava os trabalhos. Em 1982, a primeira igreja batista foi plantada na cidade de Maitinga. Essa jornada também é regada de muitos testemunhos. Um deles ocorreu na fazenda Félix, onde alguns irmãos faziam tijolos para a construção do primeiro templo na sede. Em 82 foi organizada a igreja, o pastor Ezequias, o seu primeiro ministério aqui, né? O pastor Valdomiro de Oliveira trouxe ele e nós fizemos um trabalho aqui muito importante. No final dos tijolos, eu mais o irmão Joel foi queimar uma caeira de tijolos. E o tijolo não pode, depois de queimado, não pode tomar chuva, né? Porque se tomar chuva ele quebra tudo, né? E aí a gente estava lá queimando essa caeira, eu e o irmão Joel, e veio uma chuva. E nós falamos, como é que nós fazemos? Nós não pode cobrir, porque se cobrir de lona ou de palha, pega fogo. E como é que nós vamos fazer? Aí, sentemos assim, eu e o irmão Joel fazendo, nós vamos perder a caeira de tijolo. Pensamos, eu falei, olha, uma coisa, os tijolos é para a obra do Senhor, a chuva é dele que está mandando, ele que sabe. Se quebrar, está só. E aí, assim, até hoje ficou marcado na minha vida. E a chuva é uns 500 metros. Lá ela voltou e choveu. Então, parece um teste, parece não. Com certeza Deus testou nós para saber se nós tínhamos fé ou não. Na congregação da cidade, literalmente, muitas pedras tentaram paralisar os trabalhos, mas não conseguiram. Então a igreja, quando foi construída ela foi muito perseguida, sofriam muitos até apedrejamento, né? Quantas vezes estava no culto e recebiam pedradas, né? Que alguém passava na rua e jogava pedra, a pedra entrava até lá no culto. Então foram coisas que marcou. Pedra mais pedra, mas nós não parávamos, nós continuávamos pregando, cantando, nós não reclamávamos, deixávamos. E as Deus ali estavam sabendo de tudo, né? A organização desse grupo como igreja teve o apoio dos pastores Valdomiro de Oliveira, Orlando Rodrigues,
e Ezequias Matos, e das igrejas Batista Missionária de Brumado e sua filha de igual nome em Aracatu. Fui batizada pelo pastor Valdomiro, lá em Aracatu. A gente sempre ia na igreja de Aracatu, se ia com o irmão Pedro Silveira. Era muito bom naquela época. A gente andava muito a pé, mas era uma bênção. Muitos esforços foram tomados nas doações de materiais e nos multirões para a construção da parte superior do templo. Quando nós batemos aquela laje de baixo, depois nós levantamos na parte de cima, torcemos aquelas vigas, né, para fazer aquela igreja de cima. Aí já foram a mão de nós aqui mesmo, né? Os pedreiros eram nós mesmos. Eu tenho foto, pedreiro, irmão Cício, irmão Ademário, irmão Arthur, levantando nós lá também. Homem, mulher, criança, todos reuniram ali e graças a Deus que tudo deu certo. Em todo esse tempo, passaram pelo ministério os pastores José Santos, Moabe Saldanha, Orlando Rodrigues, Ezequias Matos, Severino Fonseca, Ledi Pinheiro, Salatiel Gomes, Gilvan Oliveira, Gilvanil Batista e o nosso atual pastor, Abraão Costa. São muitos anos de uma trajetória que tem sido edificada na rocha, que é Jesus. Me sinto feliz até hoje, graças a Deus, e espero que essa felicidade continue até a morte chegar, né? Passando para os outros que passaram, e o pastor Abraão está aqui comigo. Eu agradeço muito a Deus pelo pastor Abraão, que Deus chamou ele aqui e nós estamos muito felizes. Todos que passaram por ali deixaram legados de grande importância que atingiram as pessoas de uma forma geral. A igreja é um marco na vida da cidade, né? Até porque ela é mais velha, né? Ela nasceu na cidade antes da cidade, né? Ela nasceu quando Maitinga ainda era vila. Então, quando a cidade tornou cidade, já existia a igreja organizada. Ela é uma clínica espiritual, né? Para todos aqueles que têm sede da palavra e que têm buscado, né? na igreja, a palavra através da igreja, através daqueles que estão ali ou que sempre estiveram ali, sendo pastor, sendo membros, pessoas que sempre estavam ali para acolher as pessoas, né? Tanto no sentido de acolhimento físico quanto uma clínica espiritual. A nossa igreja já está completando 40 anos, né? E até aqui Deus tem nos abençoado, que eu tenho o meu lar feliz, a minha família feliz, né? Seguindo a Cristo. E eu dou muito graças a Deus, porque a minha família toda aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. E hoje nós sempre estamos na presença de Deus. E hoje nós agradecemos a Deus pelas bênçãos, pela divina misericórdia que o Senhor tem concedido assim na nossa vida. 40 anos caminhada cristã junto com essa família maravilhosa. Vou expressar a minha alegria, que estou muito feliz em fazer parte dessa família. Teve dificuldades, porque no caminho tem sim, não é só Jesus, mas graças a Deus o Senhor nos ajudou a vencer. Foi muito gratificante o que Deus fez na minha vida, porque eu vim de uma família que não conhecia a palavra de Deus. Graças a Deus o Senhor me alcançou. Os milagres foram muitos, né? Se a gente fosse contar os milagres que Deus operou ao longo desse tempo todo, né? São muitos. Mas o maior milagre é que nós estamos aqui firmes, né? Prosseguimos firmes nos caminhos do Senhor. Estamos aqui para contar a história de quando tudo começou em nossas vidas, como Deus tem trabalhado nas nossas vidas, nas nossas famílias. E estamos aqui firmes para levar essa palavra, né? A tantos que ainda carecem da misericórdia de Deus. Boa noite, querida Igreja Batista em Maitinga. Quero, em primeiro lugar, agradecer à irmã Paula que me fez este honroso convite de participar deste lindo momento de comemoração dos 40 anos de existência desta amada igreja.
A Igreja de Maitinga foi organizada pela Segunda Igreja Batista em Vitória da Conquista no dia 21 de julho de 1982, com 22 membros, pelo pastor Valdomiro de Oliveira, meu pai, a pedido da Igreja Batista de Aracatu, ao lado do irmão Firmo Dias e do pastor Orlando, e de toda a equipe missionária da Segunda Igreja. A princípio, a igreja se reuniu numa casa cedida pelo esposo da irmã Angelina, depois comprou um terreno na praça, onde construiu o seu belo templo. Quando adolescente e jovem, tive muitas oportunidades de integrar as caravanas da Segunda Igreja com meu pai para participar deste trabalho em Maitinga, onde éramos recebidos carinhosamente por todos os irmãos. Lembro-me da grande alegria e do entusiasmo de todos os irmãos das caravanas. Hoje, trago no coração um imenso amor à obra de missões que faz meu coração pulsar de alegria. Quando recito o Salmo 126:6, nossa divisa missionária, que diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Deixo para esta amada Igreja Batista de Maitinga esta mensagem da Palavra de Deus que está em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Avante, Igreja do Senhor de Maitinga, que Deus possa inspirar a cada dia o ardor missionário e que esta igreja continue a ser uma luz na cidade de Maitinga, proclamando o Evangelho da Graça, o Evangelho de Jesus, que é caminho, verdade e vida. Deixo o meu abraço carinhoso para todos os irmãos e a minha gratidão por participar deste lindo momento. Meus queridos irmãos de Maitinga, quero neste momento externar os meus parabéns a esta amada igreja que está completando 40 anos de uma feliz e gloriosa existência. Que esta igreja continue marchando firme, inabalável, inamovível nas promessas infalíveis do Senhor Jesus. Continue sendo este farol, esta luz aí nesta cidade. Que os exemplos dos irmãos falem mais alto do que suas palavras. Parabéns, meus amados irmãos. Cito para os irmãos o Salmo 133, verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém. Quero saudar em nome de Jesus ao pastor Abraão, a irmã e sua amada esposa, Laura, a toda a diretoria dessa igreja amada, pelo regozijo, a todas as caravanas que estão nos visitando, o lindo coral que veio de Salvador, o coral de Peniel, tudo para se arredondar na glória do Senhor. São 40 anos de luta que esta igreja tem proclamado o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, e nós sabemos que essa é uma igreja que nós ainda podemos dizer que é coluna e firmeza da verdade. E por isso nós estamos alegres, eu estou regozijadíssimo. Foram 15 anos de bênção que Deus me conduziu aqui nessa igreja, com esses irmãos, e agora o pastor Abraão, que vem fazendo esse belo trabalho, e Deus é de lhe dar saúde e prolongamento de vida para que o seu trabalho aqui ainda seja por longos anos. Saúdo a todos e desejo paz e graça para que todos saiam daqui regozijados e voltem em paz para as suas
igrejas para suas cidades, suas localidades onde todos moram. Deus os abençoe poderosamente. Essa é a mensagem desse velho pastor juvenil que ama esta igreja e a todos vocês. Meu muito obrigado. Deus os abençoe. Nossa missão continua sendo fazer discípulos e anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Firme estamos nele, que nunca nos deixou. Muito bem, estamos aqui no local onde tudo teve o início. O primeiro versículo da Bíblia nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui estamos no local onde tudo teve origem, a história da primeira igreja batista aqui em Maitinga, que completa seus 40 anos. Aqui, durante essas filmagens, vocês viram nesse vídeo homens e mulheres que um dia entenderam a mensagem de Deus, a responsabilidade de compartilhar o Evangelho através dessa mensagem que está no versículo que vocês viram, e que em nenhum outro há salvação. E entenderam que era urgente transmitir esta mensagem, que Jesus Cristo é a única esperança. Por isso louvamos a Deus por esses homens e mulheres que, em obediência à palavra de Deus, semearam a boa semente do Evangelho. E por isso hoje podemos dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos gratos e alegres ao Senhor, porque a nossa igreja completa 40 anos de vida. Que Deus nos abençoe. Está vindo ao coração.